Então, dando continuidade aos estudos que são consequência da teoria cinética dos gases, vamos ver esse vídeo agora, tentar propor um desenvolvimento matemático para a gente chegar numa equação que nos mostra o que a gente chama de livre caminho médio, que é a distância média percorrida entre as partículas do gás durante as colisões, certo? Bom, vamos pensar então aqui num gás composto por partículas, botei um modelo bem hipotético aqui para a gente tentar desenvolver algumas ideias, certo? A gente vai considerar que, uma vez que tem aquela ausência de campo de força que a gente já falou várias vezes, o deslocamento entre as colisões ele vai ocorrer sempre em linha reta, certo? E aí, esse livre caminho médio, representado pelo lambda, é a distância média percorrida entre duas colisões, certo? E vamos começar a nossa análise com uma restrição da seguinte forma. Imagina que eu tenho todas as partículas do gás aqui estacionárias, essas em rosa, e apenas uma em movimento, certo? Então vamos considerar que apenas essa em amarelo está se movimentando. E aí vamos supor que ela vai andar aqui, vai colidir com essa aqui, depois vai colidir com aquela, depois colide com essa, depois com aquela, e assim vai, certo? O que a gente está procurando aqui, esse lambda, é exatamente a média dessas distâncias aqui, certo? Vamos pensar, então, agora nós estamos com a restrição de que nós temos apenas uma se movimentando, certo? Mas vamos partir desse pressuposto para ver onde a gente pode chegar. Então vamos pensar matematicamente em que esse lambda, eu estou colocando linha aqui por conta da restrição, como que ele vai se relacionar com as outras grandezas, certo? Então imagina, se eu tenho esse sistema aqui estacionário com as partículas, apenas uma se movimentando, e eu coloco mais partículas aqui dentro, é lógico da gente pensar que quanto mais partículas rosas aqui, menor vai ser a distância percorrida entre as colisões, concorda? Isso é bem intuitivo. Então eu posso pensar que esse livre caminho médio aqui com essa restrição, ele vai ser inversamente proporcional ao valor do número de partículas ali n. Tudo bem? Então, se eu aumento o número de partículas para um dado volume, o livre caminho médio vai diminuir. É lógico da gente pensar isso, certo? Por outro lado, se eu mantenho o número de partículas iguais, mas aumento o volume do sistema, quando eu aumento o volume do sistema, as partículas vão tender a se espaçar, porque a característica do gás é ele ocupar todo o espaço disponível no meio, certo? Então as partículas vão tender a se espaçar. Ao se espaçar essas partículas, a distância percorrida entre as colisões necessariamente vai aumentar. Consequentemente, vai aumentar o livre caminho médio. Então, esse termo aqui ele vai ter que ser diretamente proporcional a V, certo? No desenvolvimento anterior, nos anteriores, melhor dizendo, a gente estava desconsiderando o volume ocupado pela partícula no espaço, certo? Mas se eu estou levando em consideração agora uma grandeza que depende da colisão entre elas, então a gente tem que levar em consideração o tamanho dessas partículas. Nós estamos com a restrição de que temos apenas um movimento, mas tem uma outra restrição importante aqui no nosso caso, que a gente está considerando todas as partículas iguais, ou seja, de um mesmo gás, certo? Mas vamos partir desse pressuposto aqui. O que eu coloquei nesse desenho aqui é uma interpretação do que seria o momento do choque e qual que é a distância entre os dois centros, a distância mínima para ocorrer o choque. Então a ideia é a seguinte, imagina que eu tenho uma partícula parada, qual que tem que ser a distância mínima que essa outra partícula em movimento tem que passar daquela, ou em qual área que ela vai ter que atravessar para haver a colisão, certo? Bom, se eu tenho a colisão aqui entre elas, a distância entre os dois centros vai ser exatamente 2 vezes o raio, certo? Então veja bem que quando uma passa dessa distância da outra, necessariamente vai ter que ter a colisão. Qualquer coisa menor que isso também vai ter a colisão, obviamente. Isso aqui é o limite máximo, assim, a partir do qual, se a distância entre os dois centros for maior do que 2 vezes o raio, não haverá colisão, certo? Então, se eu tenho uma partícula parada e tenho uma área, que a gente área de seção de choque, por essa partícula, essa área, ela vai ter, se eu estou pensando num círculo em torno dela, ela vai ter um raio que é exatamente igual a 2 vezes o raio das partículas, ou seja, o diâmetro da partícula, que seria o que está representado aqui, certo? Por que eu estou falando isso? Quanto maior a partícula, a gente pode pensar, maior ou menor vai ser a possibilidade de choque entre elas? Maior vai ser a possibilidade de choque, certo? Por quê? Porque essa área aqui vai aumentar também.
consequentemente o livre caminho médio vai diminuir. Então, se eu estou falando que essa área aqui, que é a área dessa seção de choque, o que vai ser a área do círculo? É igual a π d ao quadrado, que d é 2 vezes o raio das partículas, porque a gente está considerando a colisão entre elas. Consequentemente, esse livre caminho médio vai ser inversamente proporcional àquele termo lá, π d ao quadrado, certo? Bom, não tem mais nenhuma variável, ao menos por enquanto, já que pressão e temperatura pode se relacionar com essas duas variáveis aqui pela lei dos gases ideais. Então, de certa forma, elas não são independentes para serem analisadas aqui. A gente tem assim a equação do livre caminho médio para o gás, com a restrição de que nós temos todas estacionárias, exceto um. Tudo bem? E que são todas as partículas iguais. Bom, para eliminar essa restrição, considerar todas as partículas em movimento, a gente pode fazer um desenvolvimento matemático um pouco mais complexo a partir da teoria das colisões, mas não vamos fazer isso aqui agora, não, vamos pensar intuitivamente. Se eu coloco todas as partículas se movimentando aqui, o que vocês acham? Esse termo aqui vai aumentar ou vai diminuir? É lógico da gente pensar que vai ter mais colisões por unidade de tempo, se todas elas se movimentarem, certo? Já que a gente está pensando isso aqui como uma média de todas as partículas, certo? Consequentemente, aqui, quando eu saio do sinal de proporcionalidade e chego no sinal de igualdade, eliminando essa restrição aqui, eu vou ter que multiplicar esse termo aqui por uma constante, chamada de k aqui, e eu vou colocar embaixo aqui, π d ao quadrado vezes m sobre v. E que esse termo aqui ele vai representar o número de partículas por unidade de volume, certo? Só peguei ele aqui de cima e passei aqui para baixo, depois vai fazer sentido a gente colocar assim, certo? E esse k aqui, ele tem que ser menor do que 1, porque a gente está falando que esse termo tem que ser menor do que esse, certo? Se esse fosse 1, se esse cara fosse 1, esses dois seriam iguais. Mas como a gente está intuitivamente chegando à conclusão de que tem que ser menor do que 1, que esse cara tem que ser menor do que esse, o k tem que ser menor do que 1. Desenvolvendo a teoria das colisões, que a gente não vai fazer aqui, a gente chega que k é igual a 1 sobre raiz de 2. Certo? Um termo numérico adimensional. Se a gente for de fato aqui, vai sobrar metros, de fato, nessa equação. E é fácil de ver porque π é um número, o n é o número de partículas, é um número, isso aqui tem unidade de metro quadrado, aqui metro cúbico. Vai sobrar metro no denominador do denominador, vai sobrar metro lá em cima. Vai metro lá para cima. Beleza? Se eu falei rápido, volta o vídeo aí e assiste de novo. Mas a ideia aqui é a seguinte, substituindo esse termo na equação de cima, a gente chega na equação do livre caminho médio como sendo 1 sobre a raiz de 2 πd ao quadrado, que multiplica o número de partículas por unidade de volume, m sobre v, certo? Deixa eu fazer essa equação um pouco maior aqui, para não ficar muito embolado. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 πd ao quadrado, m sobre v. Isso aqui é igual ao livre caminho médio, considerando apenas partículas iguais, certo? Então daí nós podemos escrever dessa forma aqui, e o que é interessante de ver é que a gente vê que quanto maior a partícula, maior é a taxa de colisões, no fim das contas vai ser, porque a gente vai ter uma menor distância entre as colisões, se elas estão com uma velocidade x, vai aumentar o número de colisões por unidade de tempo, e isso depende do número de partículas por unidade de volume. Quanto mais partículas eu tenho por volume, é lógico que elas vão se colidir, a distância entre as colisões vai ser menor, consequentemente vai ser menor o livre caminho médio, certo? Antes de continuar em termos de equação aqui, vamos pensar por que isso é importante. Imagina em processos industriais que eu quero saber a taxa com que partículas diferentes, de gases diferentes do mesmo sistema vão colidir. Porque se eu penso num processo químico, por exemplo, para ter uma reação química eu preciso de colisão entre as partículas. Se eu sei a taxa com que elas colidem, eu posso pelo menos ter um limite máximo da taxa de formação de um produto, certo? Mas não é tão simples assim, porque a colisão tem que ocorrer com uma energia tal, em algumas situações, com um direcionamento molecular específico e com uma energia mínima, que seria a energia de ativação. Mas esse termo aqui nos daria pelo menos o máximo que eu poderia obter de produto por unidade de tempo, certo? Mas a equação, obviamente, não é essa, porque esse termo aqui está levando em consideração apenas um tipo de partícula. Para diferentes partículas, a gente pode desenvolver a equação, mas tem que colocar mais particularidades aqui que a gente não vai fazer aqui agora. Não é o objetivo do nosso curso, certo? Mas em algum momento a gente pode fazer isso. Bom, vamos tentar
mudar essa equação aqui para a gente ver como que a pressão e a temperatura pode afetar esse sistema. E a gente pode ver isso a partir da equação dos gases ideais, porque a equação dos gases ideais relaciona a pressão e temperatura com o volume e número de partículas ali dentro, certo? Qual que é a equação dos gases ideais? A gente viu lá, PV igual a N RT, em que o N aqui é a quantidade de matéria e o Nzão aqui é o número de partículas. Mas a gente pode relacionar esses dois termos utilizando a constante de Avogadro. Lembra lá que esse termo de quantidade de matéria N pode ser dado como o número de partículas dividido pela constante de Avogadro, Ma, certo? E aí se eu substituir aquele termo nessa equação dos gases ideais, eu vou ver que PV vai ser igual a N sobre Ma RT. E aqui mais uma vez vai aparecer essa constante aqui, que é a constante universal dos gases dividido pela constante de Avogadro, que é igual a constante de Boltzmann KB, certo? E aqui então a gente vê que a equação da lei dos gases ideais pode ser escrita como PV igual o número de partículas, não mais a quantidade de matéria, só que daí a constante mudou, passa a ser a constante de Boltzmann vezes a temperatura, certo? E aí quando eu faço o V dividindo aqui, eu vou achar exatamente o termo N sobre V. E aí eu posso passar o KV para cá. Consequentemente, aquele termo do número de partículas por unidade de volume vai ser igual ao P, que ficou aqui, dividido por KBT, certo? E aí agora eu posso pegar esse cara aqui para aplicar na equação do livre caminho médio. E ao fazer isso, a gente vê que o livre caminho médio pode ser reescrito como 1 sobre raiz de 2 pi d ao quadrado n sobre v, que é igual a p. E aí, o KBT está aqui no denominador, eu vou passar ele para o numerador lá em cima. Está no denominador do denominador, né? Então eu vou passar ele aqui para cima. Aqui fica KBT, certo? Olha que interessante a expressão escrita dessa forma aqui. A gente vê que o livre caminho médio, ele é inversamente proporcional à pressão. E, de fato, se eu aumento a pressão, estou comprimindo o sistema aqui para aumentar a pressão dele, colocar as partículas mais próximas, é lógico da gente pensar que a distância entre as colisões vai diminuir. Mas um outro dado que talvez não seja tão facilmente visto assim, intuitivamente, é a relação direta entre o livre caminho médio e a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das partículas. Posso até aumentar, em algumas situações, o número de colisões por segundo, mas a distância percorrida entre colisões ela vai aumentar, certo? Por que vai aumentar? Se a gente for pensar muito intuitivamente, a gente pode pensar que como tem-se um movimento mais rápido aqui, então as partículas vão, de certa forma, muito a grosso modo, escapar uma das outras para aquela colisão, certo? Não, obviamente elas não vão tomar a posição fixa dela, então daí vai ter uma distância maior percorrida entre as colisões. Mas o que não significa que tem menos colisões, porque a velocidade dela está aumentando, já que a gente viu que a velocidade média quadrática, por exemplo, ou a energia cinética média das partículas no sistema também é diretamente proporcional à temperatura, certo? Então aqui a gente vê como que a temperatura e a pressão pode também ser, e por que elas são tão importantes em processos industriais que envolvem principalmente reações químicas. Porque isso vai influenciar diretamente na taxa de colisões, e se influenciar na taxa de colisões, influencia na taxa de transformação de reagentes para produtos, beleza? Então isso aqui é mais uma derivação da teoria cinética dos gases, utilizando a lei dos gases ideais, que nos mostra algumas ideias interessantes de sistemas termodinâmicos, beleza?